Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, queridos irmãos no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. A vida são as experiências da evolução. Por mais se deseje definir a vida, sempre a criatura humana esbarra em dificuldades. Na sua manifestação mais elevada, a vida escapa a qualquer tipo de definição. Para o biólogo, a vida tem um caráter específico. Ela parece começar na fecundação, alarga-se pelo processo genético, adquire estrutura pelos fenômenos naturais da fatalidade, até o momento em que a disjunção molecular parece estabelecer o aniquilamento. Já o filósofo encara a vida em um caráter especial. O botânico faz as suas observações dentro de parâmetros especiais para caracterizar a sua realidade. Mas a vida para o poeta, para o artista, o escultor, tem características específicas que variam de indivíduo para indivíduo, tentando se estabelecer que é a vida e quais são seus parâmetros. A ciência contemporânea sabe apenas que a vida é resultado de um protoplasma e de um raio de sol. Naquele momento do heliotropismo, o protoplasma adquire espontaneidade e pelo fenômeno da mitose celular, ele se desdobra, agiganta-se e, atendendo a uma fatalidade biológica, ele vai formar a espécie que lhe tipifica a originalidade. Mas a vida é um ser caprichoso, é um químico admirável, porque consegue transformar água em humus, em madeira. Da intimidade do subsolo extrai perfume. É igualmente um admirável elaborador de formas. Pode-se asseverar que não existem duas folhas absolutamente iguais em toda a vegetação que cobre a face da terra. A vida na sua realidade é tão grandiosa que ficou estabelecido nas pesquisas ancestrais que se de um momento para outro ela desaparecesse da face da terra e ficassem apenas um protoplasma e um raio de sol, 10 bilhões de anos depois, ela estaria reestruturada, refeita, e toda a flora, toda a fauna voltaria a povoar a espécie da realidade do subsolo, na intimidade das águas submarinas, na superfície enxuta do planeta. Mas em realidade, por mais que se saiba a respeito da vida, ainda não se conseguiu fazê-la em laboratório. Tem-se uma ideia do mecanismo da realidade da vida, não porém se pôde fazer que ela se manifestasse através do mecanismo artificial. E por mais incrível que pareça, para entender a vida nasceu a filosofia, principalmente com a tarefa de explicar a morte. A morte, por nos parecer a etapa terminal da realidade da vida, despertou os grandes pensadores para que eles colocassem os parâmetros entre o berço e o túmulo, e através de várias excogitações pudessem esses homens da investigação dizerem o que é a vida, detectando a realidade do mais além. A filosofia, nos seus pródromos, estabeleceu como condição sine qua non para a vida a ética com caráter de moral,
aquela moral que foi estudada por Goethe como sendo um dos elementos básicos das 7 ciências da antiguidade. Essa ética moral que seria o primeiro período da psicologia, fazendo-se hoje uma análise da psicologia que pretende interpretar a realidade psíquica da criatura humana nessa expressão do seu constante vir a ser. Classificou-se a psicologia como a doutrina que atravessou intacta 3 períodos para lograr a culminância neste momento da metafísica. A psicologia filosófica, que vem desde os pensadores recuados da antiguidade oriental, que intentaram aprofundar a sonda da investigação no organismo da morte. Gilgamesh, na Babilônia, escrevendo a respeito da vida, ele dedica o primeiro livro da humanidade à interpretação do fenômeno da morte. E se examinando a problemática da ética de Gilgamesh, estabelece-se que a psicologia, na sua fundamentação filosófica, é ética e é moral, porque marca os parâmetros para a felicidade da criatura humana. A meta essencial da vida é proporcionar aos seres pensantes a plenitude. E a plenitude, para ser lograda, obedece a determinadas classificações evolutivas, graças às quais a paz ou a desdita, a felicidade ou o padecimento assinalam-lhe a jornada do mecanismo evolucionista. A psicologia, então, estabeleceu que há 2 momentos éticos. Naquele instante do idealismo socrático, platônico, aristotélico, e naquele momento atomista de Leucipo, Lucrécio e Demócrito, fazendo as 2 grandes vertentes da evolução pelos diferentes períodos do processo antropológico, sociológico, psicológico do ser. E se tornaram psicólogos. Platão falando a respeito da vida sobre-humana, Sócrates asseverando a comunicabilidade do espírito através de uma realidade transcendente, o mundo das ideias, e Aristóteles colocando uma ponte entre a matéria e o espírito, a entelequia, encarregada de oferecer o trânsito às emoções e às experiências do cotidiano. Mas, concomitantemente, o atomismo estabeleceu que a vida era o resultado do capricho dos átomos, do vácuo e do movimento. Quando um desses elementos se desarticula na aglutinação das moléculas, a partícula atômica, à época considerada indivisível, perdia a finalidade de ser e a vida retornava ao caos. Através da história, tornar-se-ão psicólogos Krishna, Buda, Lao Tse, Hermes, Confúcio, Jesus, e prosseguirão depois de Jesus os neoplatônicos de Alexandria, passando mais tarde por Santo Tomás de Aquino, Teresa d'Ávila, e chegando aos empiristas intelectuais, Lord Bacon, os filósofos como Descartes, e mais tarde como aqueles cepticistas da corrente atomista, até a segunda metade do século XIX, quando Paulo Pierre Broca conseguiu localizar o centro da fala na terceira circunvolução frontal esquerda do cérebro. A partir desse momento, a concepção idealista da psicologia filosófica se deu lugar ao denominado período organicista, em que a matéria humana é constituída de espontaneidade e de vida, e todos os fenômenos são resultado das próprias manifestações dos órgãos, que permaneciam desconhecidas. Foi o período das grandes manifestações materialistas. Aparece a teoria histórica